aplicar em nós mesmos, a gente vai alcançar, através desse processo de cura, um ponto evolutivo mais elevado. Mas nós somos seres extremamente altruístas, né? E decidimos que, em vez de aplicar na gente essa preciosidade, nós vamos aplicar naqueles que nós amamos. Então nós vamos aplicar naqueles que estão perto de nós essa vacina, porque a gente quer o bem deles, e afinal de contas, o bem é sempre recompensado por Deus de uma forma muito gratificante, né? Então a gente tenta aplicar no outro, em vez de aplicar na gente. Só que tem dois probleminhas que a gente vai confrontar com eles, o que a gente vai perceber. O primeiro é que, ao aplicar no próximo, a gente fica sem, porque é uma coisa que foi dada a gente, uma vez que você deu, você não tem mais. E o segundo, que é mais sério, é que, ao aplicar no outro, o efeito não é o mesmo. Porque aquela vacina, ela tem um código genético nela que é compatível com o nosso código. Então é um desafio, né? A gente tem uma preciosidade dessa e não poder compartilhar com aqueles que nós amamos. Mas o Emmanuel fala para a gente uma coisa interessante, que é possível sim, mas ele fala assim: a grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Então a gente vê que a gente tem que aplicar na gente para contagiar o próximo. E ele fala assim: por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos de sombra, necessita iluminar-se primeiro. Está aí a definição de Emmanuel de autodescobrimento, reforma íntima. Né? Para a gente ajudar ao outro a se transformar, tem que ser através do contágio. E aí, para existir esse contágio, tem que estar na gente, né? É igual o vírus. Então, daí a gente vê, a gente está aqui tentando trazer a importância da reforma íntima e do autoconhecimento. E o autoconhecimento, né, ou o evangelho aplicado no nosso mundo interior, o que é a mesma coisa, se a gente pensar bem, é uma coisa que se torna para a gente um grande desafio. Então, quando eu comecei a preparar esse tema, eu tive uma experiência interessante, que eu fui no cinema, eu tinha ganhado um gift card do Fandango, no meu aniversário, e muito tempo que eu não ia no cinema e eu vi que estava passando o Parque dos Dinossauros, né? Acho que ainda está, né? E lá em Denver a gente tem o IMAX, 3D, aí eu falei, nossa, que legal. Não é um filme que eu iria ver, não. Eu realmente, os outros filmes eu não vi, eu só vi o primeiro. Mas como era IMAX e 3D, eu queria ver. Aí fui ver. Então eu fui assistindo o filme e uma coisa foi me despertando a atenção naquele filme, chamando a atenção. Porque vocês se lembram, não sei se vocês assistiram o primeiro filme, a gente estava até conversando sobre isso ontem, né? No primeiro filme, o cientista acha lá um gênio na asa de um mosquito, se não me engano, de um dinossauro, e começa a desenvolver várias raças de dinossauro e enchem uma ilha de dinossauros, né? Aí, num determinado momento, os bad guys chegam lá e aí os dinossauros acabam saindo daquela cerca e já no segundo, né, ou terceiro filme, eles já estão fora da ilha, eles já estão vivendo do lado de fora junto com a população do planeta. No quarto filme, que é esse, que agora, se não me engano, né, quarto, os dinossauros já estão vivendo harmoniosamente no planeta, em toda parte do planeta. Porém, logicamente que no seu habitat, né? Igual a gente tem os nossos animais selvagens vivendo nos habitats deles, os dinossauros também, cada um no seu canto, né? Mas uma coisa interessante é que tem um cientista no filme, que ele criou um gafanhotão desse tamanho assim, ó, e que prolifera de uma forma absurda. E eles saem comendo todas as lavouras do mundo, menos a lavoura que foi criada a partir das sementes que aquele cientista criou e vendia, ou seja, né? Deu para perceber o objetivo. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, comecei a fazer alguns questionamentos, né? Que, por exemplo, por que tudo na natureza, né? Porque no filme a gente observa que o problema que esse tipo de filme tenta mostrar é que o problema do mundo não são os monstros, não são os bichos ferozes, é sempre o ser humano que causa todos os problemas do planeta. Aí eu comecei a perguntar, por que o ser humano, por que tudo na natureza obedece uma lei harmoniosa, universal, menos aquele que foi criado, segundo as tradições bíblicas, à semelhança de Deus? Vocês já pensaram nisso?
por que que Deus criou um ser humano assim? Por que que o ser humano não consegue se harmonizar facilmente com o meio que vive? E o pior, né? Por que que nós temos que ser ignorantes, invejosos, egoístas, céticos, maus, antes de nos autoconhecermos para sermos altruístas, bondosos, caridosos? Por quê? Por quê? Como entender isso, né? Como compreender esse cenário, né? E o pior ainda, como aceitar que uma inteligência como Deus, ele cria um ser tão imperfeito que fica o desafiando a todo momento? Porque a história de Adão e Eva conta sobre isso, né? Eles comem a árvore do conhecimento, ou seja, adquirem o seu livre-arbítrio, e aí pensam que não precisam mais de Deus, né? Não tem mais essa necessidade. Aí a gente vai começar assim, tentar responder essas perguntas, tentar compreender essa situação, quando a gente vê que a doutrina fala sobre o espírito encarnado. Ele tem um processo que ele passa durante a encarnação de readaptação à vida na Terra. Então vem a infância, onde ele está se adaptando ainda ao novo corpo, vem a adolescência, que junta os hormônios físicos com as memórias e as tendências do passado, que começam a despertar com mais força. E é quando, então, nessa fase, normalmente, ou muitas vezes acontece, um processo de rebeldia. Aquela linda criança que a gente andava de mão dada para todo lado, que gostava de pegar na nossa mão, agora acha que a gente não sabe mais de nada, que a gente é ultrapassado e que eles é que sabem de tudo. Então, comparando isso à evolução da humanidade, a gente percebe que nós não somos crianças espirituais mais, mas ainda não atingimos a maturidade espiritual. Portanto, a gente chega a uma conclusão que provavelmente nós estamos vivenciando agora a adolescência espiritual. E como a gente sabe, é uma fase de muitos conflitos, né, farta de problemas para muitas pessoas, para muitos espíritos. Então não é de se admirar que a gente encontre no mundo, que a gente esteja passando por essa fase aguda, cheia de problemas, cheia de conflitos na humanidade, em que Deus ainda é considerado aquele pai que não sabe das coisas direito, que a gente sabe melhor do que ele. Isso responde muito dessas questões da nossa visão. E graças, né, Deus sempre manda para a gente várias pessoas para nos ajudar a compreender isso, não somente nas religiões, mas nas ciências, na área psicológica. Então, graças aos psicólogos, aos psiquiatras e todas essas pessoas da área humana, nós já fomos dissecados, já fomos estudados, né? Hoje nós temos o conhecimento do psiquismo humano. Nós sabemos que nós temos um ego, um superego, um self, e aí os espíritos vêm e expandem todo esse conhecimento para a área do espírito, as influências e interações do corpo espiritual, e vai expandindo isso para a gente. A Joana de Ângeles vem com a sua série psicológica, trazendo para a gente uma expansão do conhecimento de Freud, de Jung, que eram duas vertentes um pouco diferenciadas da psicologia, vem dando uma atualizada, aprofundando, para que a gente possa se conhecer mais nesse processo. Então a gente começa a entender um pouco mais os processos da evolução. Mas mesmo assim é interessante, porque é difícil entender Deus. Imagina, né, dentro da nossa pequenez, da nossa limitação, a gente conseguir compreender as coisas de Deus conforme Ele faz. E se a gente fosse aprofundar na psicologia, a gente veria que o Freud era quem falava que a gente tem uma coisa muito interessante, que a gente não consegue se enxergar a gente mesmo. O Jung discordou dele depois, mas de uma forma geral, a Joana de Ângeles fala que o ser humano não consegue se enxergar a não ser que seja através da convivência com outro ser humano. A gente não consegue enxergar a nós mesmos, os nossos defeitos. A gente é capaz, se a gente tiver ainda mais experiência, né? A gente é capaz de, um pequeno contato com uma pessoa, fazer uma leitura da pessoa, da personalidade da pessoa, porque caráter é uma outra coisa, né? Mais profunda.
Mas nós não temos condição, muitas vezes, de convivendo com a gente mesmo, 40, 50, 60, 70 anos, enxergar os nossos defeitos, as coisas precisam ser melhoradas. E aí a gente pensa assim, isso é uma coisa da psicologia moderna? Não. Jesus falou assim, olha, vocês lembram disso? Vedes o argueiro no olho do próximo, mas não vedes a trave no seu olho. Olha, é exatamente o que ele está falando. E vocês já tiveram assim, a curiosidade de pesquisar esses dois termos, argueiro e trave? Para a gente ter noção do que, da força que Jesus quis colocar nessa passagem, esse ensinamento. O argueiro é uma palhinha, é como se você pegasse uma palha e fizesse bem um pedacinho dela, uma coisa bem minúscula, que alguns tradutores escolheram a palavra cisco para interpretar, que é um pedacinho de palha bem pequenininho. E a trave, que não é a dos campos de futebol, poderia até ser, porque é bem semelhante, mas é uma viga que sustenta uma obra. Imagina, olha o exagero que Jesus colocou nesse ensinamento, entre um cisco e uma coluna que sustenta uma obra, para mostrar para a gente que a gente não consegue se ver, que a gente só consegue ver o outro, mas a gente não se vê. E no Livro dos Espíritos ele traz para a gente uma confirmação disso, na pergunta 768, quando os Espíritos falam assim, o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. E aí o Kardec comenta assim, nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis que eles se completam... Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade não isolados. E aí vem a Joana de Ângeles na psicologia dela e diz para a gente assim, nós não somente não conseguimos enxergar a nós mesmos, que nós enxergamos a nós mesmos através do outro, e que nós enxergamos no outro os defeitos que estão ou estiveram em nós. Por isso nós temos tanta facilidade de identificar no próximo determinados defeitos. Porque são defeitos que nós temos intimidade com eles. Ou que nós temos ou tivemos em nós. Então a gente enxerga facilmente no próximo. Aí as fichas começam a cair, né? Agora vão começar a cair as fichas. Então é por isso que a gente nasce em família. Olha só. E que bom que sortudos somos nós quando temos uma grande família, né? Porque são vários espelhos dentro de casa refletindo a nossa própria imagem. Então lá em casa, né, André, tinha 8 espelhos andando pela casa. Cada um melhor do que o outro, né? E é interessante que eu me lembro quando a gente era jovem, eu não sei se o André estava no Brasil nessa época, a gente tinha uns amigos, assim, que a nossa família sempre teve umas virtudes muito especiais, sabe? E aí a gente tinha uns amigos que chamavam, nesses momentos, se referia a nós como os Cabral. E quando eles falavam os Cabral, eles viravam o olho assim. Eu comecei com o tempo, eu comecei a observar aquilo ali e falei, caramba, a gente tem uns problemas na família, né? Meus irmãos têm problemas. E eu não tenho não, graças a Deus, porque eu estou vendo. Eu sou diferente deles, mas a minha família, família difícil, né? Mas aí então na família é assim, a gente tem os espelhos e a gente vai convivendo ali nessa vida diária, né? Se debatendo ali, porque a gente vê no outro aquilo que está na gente e a gente não vê a gente mesmo. E aí um dia a gente encontra alguém do lado de fora que é diferente. Uma pessoa com um belo sorriso, que nos enxerga, olha que você vê, que nos ouve, né? Uma pessoa tão agradável, que não tem aqueles defeitos que a minha família tem, e a gente se apaixona em casa com a pessoa. Aí vem a lua de mel, aquela maravilha. Aí depois que termina a lua de mel, Deus vai lá e vira o espelho ao contrário. A gente estava vendo as costas do espelho, a gente não estava vendo a frente do espelho. Aí a gente fala assim, puxa, essa pessoa mudou, né? Depois que a gente casou. Mas não é uma mudança, né? Não é uma mudança necessariamente. É que a gente realmente começa a enxergar os nossos defeitos refletidos na outra pessoa, que é um ser humano igual a gente.
como todos nós somos, né? Então aí a gente pergunta assim, poxa, por que que Deus fez o autoconhecimento um trabalho tão árduo, tão difícil, né? Que a gente ainda precisa até do outro para poder fazer esse trabalho. Por que que tem que ser assim, né? Na lei do progresso, eles dão uma dica bacana para a gente, ó. Fala assim, porém, esse estado de coisas, né, vamos pensar no que a gente estava falando antes, não durará para sempre. Mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrestres proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Ou seja, estão falando da recompensa do trabalho árduo de se conhecer, de conhecer a si mesmo. A recompensa é incomensurável para aquele que se dispuser a percorrer esse caminho, que é o desbravamento desse universo que somos nós, para alcançar nossa essência divina. Então é uma recompensa muito grande. E uma pessoa comentou comigo depois da última palestra que é como se fosse a borboleta dentro do casulo, né? A lagarta dentro do casulo. Deus não vai lá e corta para a gente sair porque a gente sai com a asa atrofiada. Então ele quer que a gente tenha esse trabalho, esse esforço de romper o próprio casulo. Porque aí a gente vai se transformar numa borboleta que é a recompensa final, né? Mas agora vamos aprofundar mais um pouquinho, porque o autoconhecimento ele não é uma novidade da psicologia moderna, como a gente disse. O trabalho de Jesus no Evangelho, ele é todo um trabalho de autoconhecimento. Se a gente focar nesse aspecto, a gente vai conseguir ver muita coisa. Por exemplo, o mandamento que faz parte dos dois, em que ele sintetizou como sendo o mais importante de tudo, que é o amar ao próximo como a si mesmo, ele muitas vezes é difícil da gente entender porque a gente analisa ele ao contrário. Amar ao próximo como a si mesmo, a gente fica tentando amar ao próximo, quando na verdade a mensagem é: ame a si mesmo e você vai entender como é amar ao próximo. É uma consequência natural. Então a interpretação muitas vezes sai em direção contrária. Por exemplo, vamos pegar o Sermão do Monte. Desculpa. O Sermão do Monte, como a gente sabe, é onde ele estabeleceu as regras que ele trouxe, regras de éticas e morais para a nova humanidade. Então ele faz toda a pregação moral da teoria dele, daquilo que ele trouxe como ensinamento dentro do Sermão do Monte. Então, várias coisas, como por exemplo, se a gente pegar, se alguém lhe bater numa face, apresente a outra. Se alguém lhe pedir para andar 1000 passos, ande 2000. Se alguém te pedir a capa, dê a túnica. Ore pelos que te perseguem, responda o mal com o bem. Ele está falando de amor ao próximo aqui? A princípio sim, né? Porque, afinal de contas, fazer tudo isso pelo próximo, fazer o bem ao próximo, sempre era amor ao próximo. Mas a mensagem talvez fosse um pouco diferente do que a gente imagina. Por quê? Obrigado. Não há uma garantia, pensa bem, não existe uma garantia, ele não traria para a gente, Jesus não traria para a gente uma ideia de como se comportar, de como atingir progressos espirituais, se fosse uma coisa falha, que podia ou não acontecer, ter ou não um resultado. Então, se, por exemplo, uma pessoa nos ofende e nós mostramos a outra face, ou seja, mostramos uma diferente atitude para essa pessoa, com essa pessoa, como Jesus propõe, não existe uma garantia que essa pessoa vai ser beneficiada disso. A pessoa pode achar que a gente simplesmente é um covarde, sair de perto, ou continuar a agressão. Se a gente pedir, por exemplo, se alguém te pede para uma carona até o ponto de ônibus e você oferece para levar a pessoa em casa, a pessoa pode ficar desconfiada de você. O que essa pessoa está querendo? Se for uma moça bonita, né? Ela vai, esse cara está interessado em mim. Se for um rapaz bonito, né? Ih, o que essa mulher está querendo comigo, né? Não é uma garantia. Mesma coisa se alguém te pedir a capa e você der a túnica, não é uma garantia que a pessoa vai ficar agradecida com isso. Ela pode querer mais, pode querer te tirar mais, principalmente se é uma pessoa do seu convívio. Pode querer te explorar ainda mais, não é uma garantia. Então parece que a mensagem é justamente o oposto.
faça isso e veja como você se sente. Então, uma pessoa te ofende. Você responde com uma atitude diferente, observe o que você está sentindo. Observe como é bom ser dessa forma. Se uma pessoa te pede algo e você oferece mais do que ela está te pedindo, observe o que você sente. Como que é bom você fazer mais do que os outros estão esperando. Não é o outro, somos nós, é um trabalho nosso, interior. No caso do perdão, por exemplo, olha só que interessante. Nós podemos perceber, ou imaginar, ou até mesmo imaginar que Jesus possa ter dito isso dessa forma, de que existem perdões que são muito fáceis, muito difíceis de ser praticados. Vamos imaginar, por exemplo, uma questão bem aguda. Você está num shuri, num determinado lugar com seus filhos, ele tem aqueles shurins e o atirador mata o seu filho, ou a sua filha. Aquilo ali, você pode tentar perdoar aquela pessoa, mas você jamais vai curar aquela ferida. Você nunca vai trazer seu filho de volta para você. A ferida vai existir pro resto da sua vida. Mas o perdão precisa ser feito, porque hoje está mais do que sabido de que se você guarda uma mágoa, não perdoa, quem acaba sendo prejudicado é você mesmo. E aí, como fazer isso? Jesus pega então e divide para a gente 490 prestações para a gente fazer esse perdão, que é o resultado de 70 vezes 7. Então, perdoar cada ofensa, 70 vezes 7. Então, você perdoa a primeira vez, mas ainda não conseguiu. Observa como você está se sentindo. Perdoa de novo e vai observando, até que um dia você vai perceber que aquilo não existe mais dentro de você. Você consegue ter um olhar pacificado para a situação. Então, ele propõe 70 vezes 7, 490 parcelas de perdão. Mais fácil do que comprar um carro, né? Que a gente tem que pagar em 60 meses. Se esticar muito, 72, né? Mas ele coloca a situação mais tranquila para a gente. Então, o que a gente percebe no trabalho de Jesus é que ele não veio trazer para a gente regras de conduta para que a gente pudesse conviver com o nosso próximo no nível em que nós estávamos. Em outras palavras bem populares, Jesus não veio à Terra ensinar a gente a resolver picuinhas. Ele veio ensinar para a gente uma coisa mais profunda. Vocês já viram, alguém que já fez teste cardíaco? Vocês nunca fizeram teste cardíaco? Já fez? Da esteira? Então, eles colocam a gente numa esteira e colocam vários eletrodos, assim, para ver o nosso batimento cardíaco, né? Aí a esteira começa a andar. Primeiro andando, aí você começa. Aí, num determinado ponto, quando eles já chegaram num ponto já de conforto, eles pegam e inclinam a esteira para a gente. Aí começa a ficar mais difícil, né? Aí a perna começa a ficar pesada, aí depois inclina mais um pouquinho. Então, parece que o que Jesus veio fazer aqui na Terra foi inclinar a nossa esteira. Então, ele não veio tratar dessas coisas, picuinhas, não. Ele veio tratar do nosso mundo interior. É um processo interior. Isso está bem comprovado, e agora eu vou falar uma coisa, vou trazer para vocês uma passagem que pode até causar um desconforto, mas a gente vai trabalhar isso aqui. A gente vê a confirmação disso numa passagem que ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Essa passagem, eu acho que é uma das mais importantes do Evangelho e provavelmente a mais difícil, o ensinamento mais difícil de ser seguido, porque muita gente, a maioria eu acho que não segue. Que diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus 5, 27, 28. Então, Jesus está falando aí de um convite a um novo patamar. Ele está falando aí de não fazer as coisas somente quando os outros estão olhando. Um compromisso consigo mesmo, com o mundo interior e com Deus, que é um passo bem largo para a humanidade. E o Evangelho fala assim: a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo.
Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nessa passagem. Porque se essa geração adulta e pecadora alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Então a gente observa que Jesus chama a população do globo, da terra, de adúlteros. Uma geração não é um povo que vive em determinada área, na Judéia. Uma geração significa todas as pessoas que estão no planeta num determinado momento, está certo? Vocês concordam? Não é um povo localizado em determinada área. Por isso então que quando ele está lá com a mulher adúltera, e tem aquele monte de homem querendo saber dele o que fazer porque a lei manda apedrejar, para ele foi fácil, porque ele olha para aqueles homens e eles sabem que eles fazem parte de uma geração adúltera. Ou seja, seres que têm todo ainda um mundo interior a ser trabalhado, a ser espiritualizado. Então, quando ele propõe para eles que quem estivesse em pecado atirasse a primeira pedra, ele sabia que todos eles tinham defeitos que eram iguais ou piores do que aquela mulher. E aqueles homens também sabiam que no mundo interior deles, eles guardavam muitas coisas que não poderiam ser confessadas, mesmo não sendo necessariamente homens maus. Tinham muitas coisas que não poderiam nem ser confessadas, e foram saindo. E aí eu me lembro de um senhor que tinha lá na nossa casa espírita, no Brasil, muito engraçado, ele tinha umas tiradas assim, muito engraçadas. Ele falava assim: se o pensamento da gente pudesse ser conhecido, a história de muita gente seria caso perdido. Aí, claro, né, ele não está 100% certo, porque ninguém é caso perdido. Mas é uma verdade, se o pensamento da gente pudesse ser conhecido, a história da gente seria bem diferente, né? Ou seja, quando a gente desencarnar, a gente voltar aqui na Terra, a gente for olhar a nossa sociedade, a gente vai ver um outro cenário, porque a gente vai ver coisas que a gente não enxerga, graças a Deus, que é muito sábio em fazer a coisa dessa forma, aqui, né, entre nós encarnados. Então, a questão agora é, nós sabemos que tudo isso existe, que a reforma íntima é necessária, que Jesus veio trazer essas propostas, mas o saber disso ainda não é suficiente, né, gente? A gente precisa se aprofundar um pouco mais. Vocês estão a fim de aprofundar um pouco mais? Podemos seguir assim? Bom, só ela que falou um ruim, então eu vou falar para elas e vocês ficam escutando, tá? A gente vai conversando, tá bom? Nós precisamos... Quem não fala, consente, isso, então pronto, resolveu o problema. A questão é que saber dessas coisas não é suficiente, né? Porque se saber fosse suficiente, nós todos éramos perfeitos, porque nós estamos cansados de saber tudo isso, né? O que nós precisamos fazer a partir do conhecimento é começar o trabalho individual. Identificar em nós, não no outro mais, né? Vamos virar o espelho do outro ao contrário, parar de olhar nele, e começar a identificar em nós as imperfeições humanas. O que está travando o nosso progresso? Se nós não conseguimos nos enxergar e os nossos amigos não vão nos dizer verdades, porque eles não querem perder o amigo, né? Quem fala a verdade para nós são os nossos inimigos, não são os amigos. O que nós vamos fazer? Então a proposta vem do livro Momentos de Iluminação de Joana de Ângeles, Terapia do Autoconhecimento, onde ela fala uma coisa bem intrigante. Ela fala assim: cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Então parece que ela está dizendo para a gente assim: tem que haver um programa, tem que haver uma estratégia, uma proposta, algo que a gente possa seguir, porque se a gente deixar a coisa solta, a gente simplesmente adquire o conhecimento e fala assim: não, estou progredindo, né? Parece que a gente não anda muito. Então ela fala, tem que haver uma proposta. E ela dá 3 etapas dessa proposta, que são muito intrigantes também. Começa pelos vícios sociais, da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita. É a segunda etapa, passando aos dramas do comportamento, da inveja, do ciúme, do ressentimento, do rancor e do ódio. Posteriormente,
elabora as medidas educativas às dependências. Olha que interessante, ela começou, parece que das coisas mais fáceis, que são os vícios sociais, porque é mais fácil a gente lidar com o próximo, né? É mais fácil eu tratar o meu próximo com um certo respeito, com um certo respeito, vamos dizer assim, do que tratar a gente mesmo. Então ela começa dos mais fáceis, a sociedade. Depois os dramas do comportamento, que são os mais difíceis. Aí está falando de coisas da gente. E agora vai entrar nos mais difíceis ainda, que são os das dependências. E esses, embora ela coloque algumas coisas que sejam bem evidentes, muitas vezes são inconscientes. Nós temos de forma inconsciente. Por exemplo, ela fala dos alcoólicos, do tabagismo, das drogas alucinógenas, a luxúria, aos distúrbios da conduta e às investidas às alucinações psicológicas. Cada passo ser te uma nova conquista, toda vitória, por pequena que te apresente, significará um avanço. Como os condicionamentos são a segunda natureza, ou seja, tudo aquilo que nós criamos em nossa vida como hábito se torna a nossa segunda natureza, que passa a ditar a nossa vida, gerarás hábitos salutares que te planificarão em forma de equilíbrio e paz. E a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu li esse texto de Joana, eu não sei se aconteceu com vocês agora. Por que Joana fala somente em vícios? Ela falou de 3 vícios. As 3 etapas, 3 vícios não, 3 etapas envolvendo vícios. Eu comecei a pensar, mas nós somos viciados, então o que é que ela está querendo mostrar para a gente? Porque a Joana de Ângeles é um espírito que está num patamar e que quando ela olha para nós, ela enxerga muito além da nossa realidade que nós enxergamos aqui. Então ela sabe o que ela está falando, tá certo? Ela consegue enxergar um quadro mais complexo, mais profundo do que a gente enxerga. Então ela fala sobre reforma íntima e dá 3 etapas para a gente vencer os vícios. É intrigante isso, né? Aí a gente vai elaborar isso. O que é um vício, então? Aí a gente vai ter que aprofundar para entender o que é um vício, para entender o que ela está querendo dizer. E a gente vê que o vício, ela é uma palavra feia, mas somente após se revelar a sua intenção, porque até então ela não é feia. Muitas vezes ela é quase que uma porta de salvação para a gente. Então a definição da psicologia para o vício é, olha que interessante, um mecanismo de fuga emocional. Então o vício não é um defeito, não é um atributo, não é algo estático, é algo dinâmico. Um mecanismo de fuga emocional que visa as 2 coisas que o ser humano mais deseja na vida: o prazer e a cessação da dor, extinção da dor. Então a gente conclui daí que o vício é o nosso amiguinho, é o nosso amigo. Imagina, ele vai nos dar aquilo que nós mais queremos, sentir prazer e não sentir dor. Mas vocês conhecem bem aquela expressão, amigo da onça, né? O amigo da onça é aquele amigo que se aproxima da gente, convive com a gente deixa ele ficar na nossa convivência porque ele traz benefícios para a gente, mas a gente sabe que ele não está sendo sincero e que em algum momento ele vai nos prejudicar, né? É como uma aranha que vai tecendo a sua teia assim em volta até prender totalmente a sua presa, né? E aí, a gente, para aprofundar um pouco mais, para entender o vício, a pergunta da psicologia é o que caracteriza um vício? Porque a gente entendeu o que é o vício, agora o que caracteriza? Para a gente tentar desmascarar esse amigo da onça que a gente tem. O limite entre um hábito e o vício está nas consequências que eles causam na vida da pessoa. Então, fica bem clara a diferença. Hábito, vício. Consequências. O vício afasta o indivíduo de sua essência. Olha que interessante essa colocação. E faz com que foque mais na obtenção do prazer, que é o que o vício oferece, através da dependência, do que na vida que levava antes, nem que isso significasse afastar de amigos, familiares, mentir, prejudicar no trabalho, mudar completamente o curso das ações, objetivos e sonhos.
Aí a gente fala assim, ah tá, mas eu não fumo, eu não uso drogas, eu não bebo, isso se adapta a mim? Aí eu vou trazer uma coisa para vocês aqui, que é só para a gente ter uma noção de como é sutil a presença de hábitos viciosos em nossa vida. Existe hoje uma pesquisa em que eles não ainda tiveram ela de uma forma conclusiva ainda, mas existe realmente uma crença já baseada no que eles já conseguiram, a Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia, em que eles constataram que o vício do uso do smartphone, os nossos telefones, vício, né? Não está falando do uso do smartphone, não, porque um telefone não vicia ninguém, né? Antigamente. Mas o smartphone, o uso viciado do smartphone, aquela dependência de estar sempre ali checando tudo nele, de estar sempre com ele na mão, ele tem o mesmo efeito no nosso cérebro que os opiáceos. Vocês sabem o que é um opiáceo? Ou opioides? Remédio para dor? Remédio para dor. Remédio para dor. No nosso cérebro há uma interpretação semelhante para parar a dor. Olha que interessante. Remédios que produzem insensibilidade à dor são usados principalmente na terapia da dor crônica e aguda, de alta intensidade. E aí eles se expandem mais, falam sobre vício de videogame, a exposição exagerada à tela do computador e tudo mais. Então eu falo isso só para mostrar para a gente que nós somos suscetíveis de criar inconscientemente um plano de fuga da realidade. Que é esse o objetivo do vício. Plano de fuga da realidade. É onde a gente deve se focar aí nessa questão. E a Joana de Anjos, ela citou para a gente vários vícios, como a gente leu anteriormente. E a gente pode acrescentar, para ir dando para expandindo um pouco, para ajudar a gente a identificar, que existe o vício de coisas que a gente não imagina que possa ser vício. O vício da tristeza é um plano de fuga para um local. O vício da melancolia, o vício da comida, o vício de dormir demais, o vício compulsivo de fazer exercícios, de assistir novelas, o vício de emoções fortes, uma necessidade de estar sempre assistindo filmes agressivos, de ação que tenha muita emoção, que faça a nosso nível de adrenalina subir, né? A exposição a notícias, né? Que a gente muitas vezes é atraído por notícias fortes, pesadas, de catástrofes, de assassinatos, cenas que incitam ou que levam à excitação sexual, né? Tudo isso são planos de fuga de uma realidade, criações mentais. E a gente fala isso, veja bem, não há na psicologia ou no estudo do autodescobrimento nenhum objetivo de julgar ou de colocar ninguém em situação difícil. O objetivo é justamente trazer essa identificação, fazer, expandir ao máximo os detalhes desse tipo de prejuízo em nossa vida, para que a gente possa, de alguma forma, detectar alguma coisa que possa ainda estar conosco. Se a gente não conseguir, maravilha, né? Se não tiver nada em nós que nos leve para esse mundo paralelo, né? Nesse plano de fuga que o vício nos propõe, maravilha. Mas muitas vezes nós identificamos a presença de um determinado vício, e aí a gente fala vício, que significa um mau hábito também, né? Se a gente quiser tratar isso de uma forma mais amena, a gente trata de mau hábito, mas a gente chama de vício para ficar mais claro. E a gente não quer se livrar dele porque ele nos traz algum conforto, que é justamente esse plano de fuga da realidade. Né? A gente foge da dor que está sentindo, da dificuldade de conviver com o próximo, da dificuldade de estar presente no ambiente que nos causa pressão, que nos causa desafios. Aí a gente tem o nosso plano de fuga individual, onde a gente vai para esse lugar onde a gente tem essas coisas que é oferecido pelo vício, um certo prazer e a cessação dessa sensação de pressão, de dor, de desafio, de estresse, né? Então, muitas vezes nós aceitamos a conviver com o amigo da onça, mesmo sabendo que em algum momento ele vai nos prejudicar.
E é interessante que, gente, que me perdoem se estiver um pouco cansativo, né, muitas informações, mas é interessante a gente conhecer e conversar sobre essas coisas, porque são coisas que fazem parte da nossa vida mais, da parte mais necessária da nossa vida, que é a convivência conosco mesmo e a convivência com o nosso próximo mais próximo. Então, a gente vai pegando todos os aspectos do problema, e no campo material, por exemplo, na ciência, na neurociência, ela vai mostrar pra gente como que o cérebro age nesse processo. A gente sabe que o cérebro é quem comanda todos os órgãos do corpo, tá certo? Mas o cérebro ele não é um órgão único, assim, no sentido de que ele seja uma massa única. Ele é formado, como todos os órgãos do cérebro, de várias células. E as células do cérebro, os neurônios, para se comunicar com os órgãos do corpo, eles não conseguem fazer isso diretamente. Olha que interessante. Ele precisa de quem? Dos mensageiros, né? Ele precisa de mensageiros para enviar e receber mensagens do nosso corpo. E aí os neurocientistas eles vão mostrar para a gente que é justamente nesses mensageiros é que os vícios atuam, mudando, modificando neles as informações. Como eles falam assim, tem determinadas drogas que a formação química da droga é tão semelhante à composição do neurotransmissor, que é o que faz o papel do mensageiro entre um neurônio e outro, através daquele espaçozinho que chama sinapse, que essa droga é como se ela sequestrasse aquele neurotransmissor, tomasse o lugar dele e aí passasse a informação errada. Por exemplo, na nossa vida diária, na nossa vida normal, na nossa vida de convivência com as pessoas, vindo à casa espírita, tendo a nossa família, a gente tem um nível baixo de dopamina que é enviada para os nossos neurônios, para que a gente possa ter uma sensação de bem-estar na nossa vida. Então, com nível muito baixo de dopamina, a gente tem uma vida saudável. E quando a droga, ou por que não dizer também o vício, no sentido mental ou emocional, interfere nesse processo, ele faz com que esses neurotransmissores entreguem uma quantidade maior de dopamina ao nosso cérebro, fazendo com que a gente se acostume a ter, dentro daquilo que a gente chama de satisfação instantânea, uma dose mais elevada de dopamina, que faz com que a gente entre rapidamente naquela situação de parar a dor e sentir o prazer, e do que normalmente a gente teria. Então a gente se acostuma, o cérebro se acostuma com aquele nível, e quando ele não tem aquele nível, o que acontece? A gente vai cair no nível normal, que já não é mais satisfatório. Então perde a graça vir ao centro espírita assistir uma palestra. Não fala mais pra gente aquela palestra. Ela não tem uma coisa mais que nos pega, porque o que nos pega agora é aquele filme violento que a gente assiste. Aquelas horas que a gente passa no smartphone. São emoções criadas, são coisas muito fortes que a gente vai acostumando o nosso cérebro a conviver. Aquelas imagens que a gente vê no computador, as imagens sexuais, por exemplo. São tantas coisas que a gente vai se acostumando o nosso cérebro, que ler um livro de Emmanuel, que tem uma filosofia tão profunda, os livros da série Fonte Viva, por exemplo, que são livros tão simples e tão profundos, eles passam a perder a graça. Eles passam a não ter mais uma conexão, porque eles não trazem para a gente o que a gente está acostumado, o nosso cérebro a ter, um nível de dopamina que a gente tem no cérebro. Então veja que importante essa informação que a neurociência dá para a gente. E a gente pensa assim, será que isso acontece conosco? Será que eu estou falando aqui coisa que é dos outros? De pessoas que têm vícios maiores? Será que nós conseguimos identificar em nós esses momentos de fuga e os causadores dele? Ou o quanto ele está interferindo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa autoestima, no nosso humor? E a psicologia fala assim, é difícil a identificação, porque o que torna essa identificação complicada é a repressão das memórias.
e a falta de conhecimento sobre a influência do passado no presente. Aí imediatamente a gente espírita começa a pensar assim, a gente teve vidas passadas, a gente teve muitos erros, a gente agora nessa vida tem esse defeito porque a gente teve esse monte de erros no passado. Essa é uma verdade muito perigosa da gente tratar nesse sentido. Porque a gente pode levar para o lado de que isso é um problema que eu tenho de muitas reencarnações que eu não vou resolver agora. Essa é uma coisa, um problema de caráter, esse é um problema, e a gente começa a fazer todo um histórico imaginário da nossa evolução dentro de uma coisa que a gente nem sabe, porque Deus deu a gente essa coisa preciosa que é o esquecimento das vidas passadas. E a psicologia vem falar pra gente assim que as coisas que acontecem na nossa infância, na época em que o espírito está se adaptando a uma nossa vida, marcam a nossa existência como adultos. E a gente muitas vezes não leva isso em consideração. Né? Quando a gente pensa em vidas passadas, podemos acreditar que existe uma falha de personalidade. Né? A gente pode imaginar que há falhas de caráter e a gente pode entrar num processo de desesperança. Quando, na verdade, a gente pode perceber que as crianças, quando são expostas a ambientes de violência, de abusos físicos, abusos emocionais, de discussões, de gritos, expostas a imagens de violência em filmes, em coisas da televisão, expostas muitas vezes, por exemplo, à pornografia, como acontece muito nos dias de hoje. Crianças que têm os seus iPhones na mão, com toda a liberdade de repente aparecer uma coisa na frente dela que ela não está nem esperando, né? Então, os traumas formados na infância, eles podem influenciar o comportamento, pensamento, crença, capacidade de gerir emoções, relacionamentos e até mesmo as conquistas do indivíduo quando adultos. Imagina, é muita coisa que pode acontecer na nossa vida para que a gente crie esses mecanismos em que a gente tenha essa fuga para esse mundo paralelo, quando o mundo em que a gente está vivendo não está sendo suficientemente prazeroso para a gente. Então imaginem, uma criança que passa por um abuso, ou nasce em uma casa, ou vive em uma casa em que não tem uma nutrição emocional adequada, e que não tem uma nutrição de amor adequada, será possivelmente, dependendo do espírito, né, logicamente, uma criança que vai ter dificuldade de enxergar e de lidar com o mundo exterior de uma forma saudável. Então, daí podem vir muitas coisas. Pode acontecer, e naturalmente acontece, que o indivíduo crie um plano de fuga da realidade, porque a realidade em que ele vive não é suficientemente segura para ele viver. E esse plano de fuga da realidade pode ter diversos níveis, desde as fugas emocionais, né, os vícios mentais, a questão de se isolar da sociedade com as suas coisas lá, individuais, até o uso de drogas e coisas exteriores, para estar nesse mundo paralelo em que nós vivemos. Às vezes temos dificuldade de lidar com o nosso cônjuge porque nós temos um mundo paralelo para onde nós vamos quando a coisa está difícil com ele. A gente tem o nosso próprio mundo, a gente não precisa ficar se debatendo com ele aqui, a gente vai para o nosso mundo e a gente se sente bem lá e está tudo bem. A gente percebe isso na nossa convivência familiar. Então são muitas situações no decorrer da nossa vida que a gente precisa buscar identificar para de repente a gente destravar algum nó no nosso progresso que a gente não está conseguindo destravar. Porque a doutrina espírita oferece para a gente uma gama de material para que a gente possa fazer esse trabalho imensa. Né? E o autodescobrimento em si, ele é um trabalho muito libertador. Mas nem sempre, se a gente conviveu décadas com todos esses ensinamentos e a gente ainda não conseguiu destravar, não conseguiu ainda tirar aquele nó que está segurando a gente, que está travando o nosso progresso, então a gente precisa de procurar mais um pouquinho. Né? E a gente, então, a proposta do autodescobrimento seria
para a gente tentar identificar esses vícios que convivem conosco disfarçados de amiguinhos, acender uma luz, não deixar que a vida siga no escuro. É preferível a gente enxergar um monstro no escuro, no claro, à nossa frente, do que saber que ele existe no escuro e a gente não consegue ver, não é mesmo? Então que a gente busque uma solução. Existem livros, existem palestras, existem seminários. Na internet hoje em dia existem muitos profissionais capacitados, ensinando, mostrando, dando dicas, né? Não youtubers, gente. Não, pelo amor de Deus, não vão atrás de youtubers, que pessoas que têm a fala muito fácil e por isso falam de tudo e parece que sabem de tudo, mas são pessoas que falam de si mesmo, né? Não tem uma formação. A gente deve procurar pessoas especializadas, né? A gente vem aqui trazer um tema como esse para levantar a questão, porque a gente não é especializado para falar, para trazer solução para ninguém. Mas existem aqueles que podem, porque se a gente ainda não conseguiu encontrar solução para o nosso problema, seria interessante então que a gente procurasse um profissional capacitado que possa embarcar com a gente nessa jornada de autodescobrimento, para ajudar a gente a entender o que é que está travando o nosso progresso, que a gente não consegue ver. Né? Então a gente busca, né, os casais buscam terapias assim, as pessoas individuais também buscam. E uma coisa importante, nós temos que poupar os nossos amigos. Parece estranho falar assim, né? Mas acontece que são raros os amigos que a gente possa realmente abrir o nosso coração. Né? Se a gente viver reclamando para os nossos amigos, a gente simplesmente vai cansar eles. De tanto ouvir a gente falar a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E eles não têm solução para a gente. Porque o que eles veem do nosso problema é a forma como nós estamos trazendo o problema para eles. E eles não são profissionais de psicologia, de psiquiatria, para poder desvendar o nosso interior e dar uma resposta para a gente. Eles podem nos dar colo, nos ouvir quando nós estamos com dificuldade, mas eles não têm resposta para a gente, eles não vão nos dizer verdades. Quem vai dizer verdade para a gente, vamos repetir, né? E vai ter um prazer imenso de fazer isso, são os nossos inimigos. Quem a gente não quer nem conversa, porque quando eles falam a verdade, a gente se ofende demais. E quem é ele para estar falando aquilo, né? Então, é uma proposta do autodescobrimento que a gente possa continuar sempre buscando, nunca desistir de buscar. De repente, se a gente tem uma reunião de autodescobrimento, um estudo de autodescobrimento na casa, a gente se unir a eles. Né? Lá no nosso centro a gente participei de mais 5 anos do estudo de Joana de Ângeles. Hoje o estudo está online, se alguém quiser participar, está online. Nós temos a literatura espírita, temos tantos caminhos, né? Quem sabe a gente não vai encontrar aí a nossa estrada de Damasco, identificar um vício em nós e criar um comportamento anti-vício para reverter o nosso funcionamento do cérebro, para que ele volte à sua normalidade e a gente tenha o prazer de viver, né, de achar um propósito maior na vida. Às vezes a gente até achou, mas a gente ainda não está confortável nele. A gente precisa ainda de liberar algumas coisas, né, que nos dá um nível normal de dopamina no cérebro, em que nós vamos sentir um bem-estar simplesmente por estarmos vivendo de uma forma normal. E uma última coisa, muito importante também, é que o autodescobrimento é um trabalho que tem que ser feito com Deus. Não pode ser feito separado. E eu vou explicar por quê. Porque quando a gente não faz o trabalho com Deus, quem toma a direção do trabalho é o nosso ego. Aí o ego, o que ele faz? Ele analisa e julga pelos nossos pequenos atos certos e errados, se nós somos uma boa ou má pessoa. Olha que coisa distorcida, né? O que nos leva, agora isso aqui é interessante, nos leva a um perfeccionismo paralisante. Julgou, certo, errado, somos isso, somos aquilo. Temos que ser perfeitos, mas ficamos paralisados naquela situação. Então a gente tem que ter em mente isso. Errar é humano, errar é um evento comum em nossa vida. Vamos seguir sabendo que vamos errar sempre, porque sempre estaremos buscando novos aprendizados. Essa é a principal mensagem do autodescobrimento. E eu sinceramente espero que tenha podido trazer para vocês uma boa reflexão que possa, de alguma forma, trazer
alguma identificação para vocês, para que a gente possa se sentir mais motivado a nos empenharmos nesse processo de autodescobrimento. Tá bem? Muita paz, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, cada vez que eu faço essa palestra, mais eu aprendo, mais eu coloco isso dentro de mim, e isso realmente é muito importante para a gente que está aqui fazendo trabalho. Muito obrigado.